Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Você acha que a monarquia inglesa devia acabar? Essa pergunta não é do nada. Nos últimos tempos, estão tendo muitas teorias da conspiração envolvendo o rei Charles III e sua saúde, a saúde e o sumiço da princesa Kate Middleton, o provável affair que o príncipe William, futuro rei da Inglaterra, está se metendo. Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje, principalmente porque nem toda crise é o fim de um sistema, mas talvez estejamos caminhando para o fim do que a gente entende por monarquia britânica, mas antes de falar sobre isso, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem lenga-lenga, vamos logo pro vídeo. Os dedos de salsicha do rei Charles, as fotos photoshopadas da Kate Middleton, muito mal aliás, não nos deixam mentir que a monarquia britânica pode estar passando por uma grande crise, principalmente porque a principal baluarte desse sistema, a rainha Elizabeth II, não está mais entre nós. Tudo isso leva muitos a pensarem que a monarquia realmente possa estar com os dias contados. E minha missão como historiador aqui talvez seja dizer que não é pra tanto, mas ao mesmo tempo pode ser. Até porque não é a primeira grande crise da família britânica. Esse desaparecimento ou questões de saúde sempre conviveram com toda a história da família real britânica por séculos. Fora as questões envolvendo a diminuição do Império Britânico a ponto de virar apenas o Reino Unido, todo o rolê envolvendo a abdicação do rei Eduardo VIII, que fez o pai da Elizabeth II, o rei Jorge VI, ascender ao trono. Então, treta não falta nessa família. Mas uma coisa deve ser mencionada. Toda a história da monarquia europeia acaba obedecendo uma certa narrativa que envolve a questão natural, material do rei, o rei como pessoa e o rei como um símbolo, praticamente divino, com toda a indumentária e ritualística que fazem ele ser ele, ou ela ser ela. Estamos falando das roupas, das cerimônias, da nobreza, da igreja, entre outros fatores. O rei ou rainha, tanto na Inglaterra como em outras monarquias pela Europa, e eu diria até que pelo mundo, obedecem praticamente a mesma lógica, muito bem descrita pelo historiador Ernst Kantorowicz, que escreveu o fabuloso Os Dois Corpos do Rei. Nessa tese, até um pouco antiga e já bastante atualizada por estudos recentes, mas sempre celebrando o pioneirismo do que o Kantorowicz vai fazer, a gente tem toda uma análise sobre que as monarquias elas dependem de uma equação muito bem feita entre considerar as vontades do rei ou da rainha como pessoa, como figura individual, e o seu papel na monarquia, como líder de governo, como, ou melhor dizendo, líder de Estado, simbolismo social, todo o aparato que coloca elites no poder por muitos países do mundo. E aí é que tá. Essa construção de como a monarquia funciona, ela acaba impedindo que todo o sistema colapse. É o que estamos falando quando, por exemplo, Eduardo VIII vai ao encontro de uma mulher divorciada, contrariando ali os seus preceitos como líder da igreja anglicana, que sim, na Inglaterra, os anglicanos, a religião protestante mais popular entre os ingleses, quem é o chefe da igreja, quem é o papa deles, é o próprio monarca. Bom, quando o Eduardo VIII vai lá e corre atrás de uma divorciada, ele vai lá colocando o seu ponto de vista individual. Porém, mesmo com essa opção individual, o corpo ritualístico, o corpo governamental do rei acabou encontrando o seu caminho. Mesmo essa, que foi considerada a maior crise em séculos da monarquia, acabou tendo um outro nome ao trono, um novo lado da família sendo privilegiado, entre outras coisas. Então, essa parte simbólica, onde o rei tem um papel e esse papel é preservado para dar um sentido na sociedade, acaba que mantém a monarquia, seja na sua história, seja no seu papel social. Então, é difícil uma crise, principalmente envolvendo um affair, questões de saúde, destruírem a monarquia. Porque essa questão da vida individual e a vida governamental ter sempre essa linha tênue separando, mas que vai mantendo as coisas como estão, fazem a monarquia prosseguir. A Elizabeth II teve suas crises também. O rei Philip, no caso, o príncipe Philip, porque ele não tinha nome de rei, nos anos 60 se envolveu em possíveis affairs também, entre outras coisas. Então essa dinâmica dos dois corpos de rei mantém a monarquia sendo o que ela é. O problema é, com o passar do tempo, ações individuais podem acabar desgastando toda essa parte simbólica. E por mais que a gente tenha outros escândalos no passado, a família britânica sempre teve um escopo de aceitação muito grande para manter as coisas como estavam. Então o lado político da monarquia estava presente, o lado social estava presente. Porém,
Com a morte da Rainha Elizabeth, nós estamos vendo cada vez mais um desgaste entre as pessoas no trono e o rei Charles não é carismático, a família não é carismática, tem toda a treta entre o príncipe William e o príncipe Henry, que também não é mais nem príncipe porque abdicou para ficar com outra pessoa, enfim. Todas essas questões vão colocando muitas ações individuais. E uma coisa que a Elizabeth II falava, e que no The Crown isso é muito bem representado, é o tanto que o sacrifício pelo coletivo, pela ideia do que a família representa, deveria eclipsar as questões individuais, por mais que isso doesse. Hoje em dia nós estamos tendo várias ações individuais que estão acabando com a popularidade inglesa, que estão colocando a monarquia em uma evidência sempre para coisas negativas e não está tendo um contrapeso na questão do lado simbólico e político. O rei ou a rainha não estão mais sendo esses símbolos sociais e apenas aparecer em eventos não estão colocando em grande parte o seu fazer pelo país. E nesses momentos a gente tem questões que envolvem política, como imigração, como crise de geração ali na Inglaterra, o próprio Brexit, que a Inglaterra sair da União Europeia está dando muito mais ruim do que poderia dar bom. E falta lideranças que representem a comunidade como geral, que no caso a monarquia fazia isso, que representem a insatisfação e a vontade de mudança de um povo. E aí, sem a Elizabeth II, não tivemos novos atores que se propusessem a esse papel. Então, acaba que um corpo do rei, outro corpo do rei, que por muito tempo permaneceram em uma certa consonância, apesar de certas crises, agora se encontram num momento de tamanho desgaste e as ações individuais, como os nobres ali, sendo colocados cada vez mais como personagens de um reality show muito caro, a gente pode ver sim papos de a monarquia colapsar, a monarquia sair do escopo que seja, embora ainda num futuro muito distante. Demanda muito mais desgaste para a gente ver isso acontecer. Porém, pela primeira vez eu devo dizer, talvez seja a hora, e é um processo muito maior, né? Talvez seja a hora dos ingleses entenderem que os tempos estão mudando, e isso a gente vai ver em mudanças políticas, e mais do que isso, a família real vê que as coisas não são mais como na época da Rainha Elizabeth. E quando você some, quando você dá espaço para ações de paparazzi, ou quando você não justifica um corpo do rei com o outro, as suas ações individuais com a parte política e simbólica, não tem como um país ir para frente com o sistema como está. E aí as insatisfações aumentam. O maior mérito da Elizabeth II como monarca numa questão de manter a estabilidade do reino foi justamente saber se adaptar, mantendo essa parte política, mas se adaptando. E talvez agora seja o maior desafio que a Inglaterra, a monarquia, a família real tem pela frente. Bom, queria falar disso um pouquinho porque eu adoro esse texto, Os Dois Corpos do Rei. Quem se interessa por monarquia, por nobreza, por laços dinásticos, até mesmo por política na Idade Média e Idade Moderna, momento da centralização do poder dos reis, recomendo muito essa leitura e ajuda a gente inclusive a ver o fim de o possível fim dessa monarquia tão tradicional que é a monarquia britânica. O maior pesadelo da Betinha. Bom, retornamos semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!